A massa foi gravada e de lá eles bombardearam Itaquaruçu. Eu sou Pedro Felizbino, sou natural lá de Santa Amaro. A gente veio de lá com 3, 4 anos, porque meu pai sofria da malária e lá era difícil ter mosquito naquela época. Daí a gente veio morar no núcleo titrícola, tinha 115 colônias. O governo federal, para dispersar os caboclos da região aqui vizinho de Itaquaruçu, ele trouxe 115 agricultores de outra região para mexer na cultura, sei lá, ou para dar fim ao caboclo. E aí, quando eu tinha meus 19 anos, morando por aí, como se diz, eu fui para o batalhão. E quando eu vim do batalhão, consegui comprar aqui esse terreno aqui na região dos caboclos do Itaquaruçu, bem no centro dos caboclos, eu fiquei no meio deles aqui. E comprei um terreno aqui assim de agricultura, porque a minha paixão mesmo era trabalhar na agricultura. Mas sempre amigo da turma, tanto dos caboclos como dos que vieram para cá, que vieram morar para cá também. E a gente via que os caboclos contavam da guerra, a gente conheceu as pessoas que sobreviveram à guerra, mas eles não falavam nada pra gente, assim, eles se recusavam. Quando chegava na hora de falar alguma coisa, eles se recusavam, não falavam nada. Mas aí a gente foi conhecendo a Dona Candinha, o Salvador, que eram meus vizinhos, a gente foi conhecendo, foi pegando aquela amizade com eles, e aos poucos eles pegaram a contar da guerra. Eles pegaram aquela confiança na gente e foram contando. Puta, uma história tão linda, tão escondida aí assim no meio dos matos. Mas sempre o caboclo era mal visto pelas outras pessoas. Eu comprei o terreno aqui no Itaquaruçu, meu terreno vai quase até na igreja, e da igreja mesmo a gente via eles cantando lá na igreja, o italiano é muito cantador na igreja. Eu fui me chegando lá também, né? Além de amigo dos caboclos, amigo dos conterrâneos. E daí, lá para os anos 68, conheci a Dona Loura, uma estudante do meu agrado. Eu sou Loura Felizbino, antes eu chamava Loura de Lourenço Dinão, nasci em Orleans, vim para cá com 4 anos, daí fiquei aqui, daí estudei, daí me formei professora, dei aula 27 anos aqui, casei com o Pedro, conheci o Pedro, casei, já era professora, fazia 1 ano, e vim morar aqui com ele, faz 54 anos que estamos aqui juntos, sempre moramos aqui no mesmo lugar. Daí tive minhas filhas, né? A Dona Loura era professora, ela começou também a lecionar em 68 e foi mexendo na história do contestado. E eu que já gostava da história, também a gente foi conhecendo mais pessoas. Aqueles alunos do contestado, eles eram diferentes dos outros, eles não conversavam. Até, para dizer, tinham a rivalidade. A Dona Loura soltava uns alunos mais cedo e outros mais tarde para não dar rinha nas estradas. Aqui a gente estava carpindo, estava lavrando e já achava peças da guerra, bala de canhão, tudo ali na terra. Puta, parece que tem algum valor nisso. Daí a gente foi vendo que a própria história estava ainda, né, no solo, estava aguardando a prova da própria história, né? Esse material, aos poucos, as pessoas também foram, assim,
achando vantagem, foram doando, a gente foi organizando material para o museu. Fui trazendo para minha casa, um enferrujando, o outro se estragando e o outro conservando, mas a gente foi mantendo esse material, não com intenção de um dia fazer história, mas para assim, preservar a história. História faz parte de nós. E as minhas filhas, quando forem estudar, opa, isso aí tem isso aí tem, assim, uma história, isso aí tem um valor histórico. Então, as minhas filhas fizeram a gente ir para o lado da história, dar mais valor ainda. Daí, para acompanhar o Pedro, daí elas iam estudar, falavam sobre o contestado, daí a minha filha dizia assim, daí ele dizia assim, mas não é assim que os caboclos contam. Delas contestava, não, mas está assim nos livros, mas nos livros não conta a verdade. Ele dizia assim, porque os caboclos contam diferente. E daí ele contestava, daí eles começaram a dizer, por que o pai não vai estudar então? O pai vai estudar, daí ele foi para estudar. Fiz o vestibular em Curitibano e por sorte fui chamado. E acabei fazendo história em Curitibanos, a gente viu que a história tem os dois lados, tem o lado da verdade e o lado contado, que sempre vai aumentando um pouco. Eu sempre digo, se a gente vai subir uma montanha, tem os dois lados. Para um lado a gente vê um material, para o outro vê pedra, para o outro lado a gente vê as árvores. Então tem uma diferença entre o saber do caboclo e o saber formado pela faculdade. E eu fiquei no meio dos dois e estou por aí. E lá em Curitibanos, eu tive professores que eram historiadores, o doutor Valentim, ele escreveu um livro sobre história, isso ali assim foi tocando na gente. A gente conviveu com aquelas pessoas e aquilo lá, eles mexeram com a guerra e eles contavam daquela guerra com aquela paixão, mas ainda tinham medo, porque como é que eles iam falar da guerra se ainda podiam ser prejudicados? E daí tinha a dona Ana que dizia, eu nem festa não vou no Taquarussu porque ainda vem soldado lá para cuidar. E eles são matadouros. E aquela pessoa ficava com aquele sentimento, medo, né? E aquele medo o caboclo levou até para o cemitério. Eu vi as pessoas assim, falando da história do contestado. Eu chegava em casa e rabiscava no caderno ali assim, outro dia falando com outro, o outro me contava outra história, eu rabiscava muitas vezes em outro livro. E daí aqueles livros ficaram tudo meio aí jogado, mas tudo meio em caminho, né? E a gente foi pegando e rabiscando, e quando eu tinha lá os 10 rascunhos ali tudo cheio, um com mais valor, o outro com menos, porque a gente não estava sabendo dividir muito o certo do errado, porque tem os dois lados. E quando eu estava com esses livros todos assim, escrito à mão, alguns já apagando, tudo meio escrito a lápis, o livro Voz de Caboclo não é escrito pelos dizeres, mas sim pelo sofrimento dos caboclos, né? Muitas vezes a gente até riscava, escrevia em cima de lágrimas, porque conforme a história a gente chorava. E aquilo assim ficou, né? Ficou marcado. Então, a verdade pode continuar por escrita, porque a voz logo se acalma, né? Então, a gente espera que a verdade continue através da escrita. Eu tinha muito material aqui na minha casa, né? E daí já era um museu aí na minha cozinha de chão ali. O prefeito de Fraiburgo, nos anos 90, o senhor Idir, até não sei qual foi a data dele, ele e o Sela, que era um grande... O Sela sempre deu muito valor para a história. O senhor Idir disse, Pedro, todo esse material na casa, nós organizamos, a escola foi transferida para... Tinha pouco aluno, foi levado para o Faxinal, para o Fraiburgo, os alunos vinham ônibus aqui buscar eles. Vamos levar esse teu material lá na escola. Eu dou um funcionário lá para cuidar, vai se tornar mais fácil para os visitantes. Porque quando vinha o ônibus aqui na minha casa, de chuva não dava nem de virar a volta, já ficava patinando por aí.
Então tá, eu concordei com o seu Idir, com o Cela, daí o seu Idir é muito boa gente, vamos fazer uma gruta de São João Maria, poxa, que grande hora que foi feito, que o caboclo não tinha onde batizar o filho com água, ia lá benzer uma água e benzia, né, batizava as crianças até depois de grande lá, na gruta de São João Maria, lá no Taquara do Sul. A gente tinha uma cruz velha, essa pescada do Contestado, a gente colocou lá aquela cruz com a história da Guerra do Contestado, do São João Maria. Nós plantamos um cedro perto da cruz no dia que inauguramos a gruta. Até hoje o cedro pegou, daí o caboclo ainda olha para o cedro e diz: olha, a energia de São João Maria ainda está viva na muda de cedro lá. Daí o seu Idir arrumou a escola que já tinha a escola feita nos anos 70 do seu René Frei, e nós mudamos lá todo o material, ele foi recolher outro material, então ficou o museu. Eu, assim, nos meus 80 anos, eu me orgulho muito dos trabalhos que eu fiz, mas um que mais me deixa contente foi de organizar essas peças que estavam se perdendo por aí no relento, e a gente foi organizando e montamos o museu. O museu, ele conta a história. Ele conta aquela história real, ele conta aquela história verdadeira. Quando as pessoas vêm ali pesquisar, parece que ainda toca naqueles primeiro material que a gente conseguiu, aquele material que as pessoas davam para a gente, protege, que isso aí assim é verdadeira história. É muito agradável assim, talvez para a comunidade, para as pessoas que passam ali assim e vê o Museu do Taquara do Sul feito por gente simples, mas na realidade, aquela realidade que não teve assim mesquinho, não foi por orgulho, foi material abandonado, material escondido. Nós temos espada ali que era escondida nas madeiras para não precisar devolver, o mosquetão que estavam ali assim. É uma história que fica na comunidade. A gente vê que a comunidade é mais comunidade quando são unidos. E essa união vai fazer a história está fazendo e vai continuar fazendo. Há 100 anos atrás nem se falava, né? Nem agora, acho que agora começou a mudar esse sentimento, essa ideia do contestado, que contestado era jagunço, era gente bandida. Eu acho assim que com o livro, com os livros, com o museu, futuramente vai para o Brasil inteiro, vai ser né, como diz o Pedro escreveu, foi uma das maiores guerras, né, que deu o Brasil, porque veio de todos os lugares, né, veio soldado de todos os lugares. Eu acho assim que para o mundo inteiro, mas para o Brasil inteiro vai ficar uma história muito bem guardada. Então, eu convido as pessoas que vêm visitar o museu que tenham respeito pelas pessoas que doaram as peças, aquelas pessoas que usaram as peças, aquelas pessoas que também morreram pelas peças, aquelas pessoas que pensavam que não iam ficar na história, mas a gente levou eles um pouquinho para a história, que vão ficar lembrados. Enquanto viver a escrita da gente, vai ficar lembrado. Pessoas que nem o nome não se sabe mais, mas eles viveram aqui nesse nosso solo, respeitaram essa nossa terra e souberam dizer que o bem continua, que embora que o bem foi imaginado por mal, mas nem sempre vale o orgulho de quem não tem. Obrigado.